Boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Morgana, sou terapeuta ocupacional aqui no Instituto Nuvem de Primavera do Leste e estou esperando para a nossa colega e psicóloga Emanuele também aparecer para a gente fazer uma conversa bem legal. Boa noite a todos. Oi, Oi, Manu, tudo bem? tudo bem? Deixa eu posicionar aqui. Calma. Aí. Prontinho. Boa noite para todo mundo. Eu sou Emanuele, sou psicóloga comportamental no Instituto Nuvem. Atuo junto com a Morgana dentro da psicologia clínica, atendendo as nossas crianças nas diversas demandas que a gente tem. E hoje a gente está aqui para falar um pouco, né, sobre o choro da criança. Será que nós devemos acolher? Será que a gente deve ignorar? Qual que é a melhor maneira da gente proceder diante dessa demanda, né? Boa noite, Casey, Lara. Fala um pouquinho, Morgana. Pois é, esse tema ele é tão importante, né? Nós temos aí diversas gerações que têm diversas percepções de como criar crianças, de como educar seus filhos, e alguns vão falar que o choro tem que ser acolhido, outros vão falar que o choro é frescura, tem que criar um adulto forte, bora para frente, o mundo não vai parar. E aí a gente tem a perspectiva do choro nas crianças neurotípicas, a gente tem o choro na perspectiva das crianças neurodivergentes. E o que a gente pode fazer? Como que a gente pode, de fato, ajudar essas crianças e essas famílias? E pensando nisso, né, é até uma demanda que a gente tem muitas vezes na clínica, que às vezes os pais chegam pra gente com uma questão: ah, mas meu filho só chora. E aí o pai deixa quieto, né? Fala que é pra ignorar. Mas eu não consigo, eu quero atender, eu quero cuidar, porque eu não gosto de ver ele chorando, sabe? Minha mãe, inclusive, ela fala muito, eu sinto uma dor no coração. Ela costuma falar, eu sinto uma dor no coração. E, cara, isso é super comum se a gente parar pra pensar, porque nós somos humanos, né? Então a gente tem essa questão de querer acolher, de querer cuidar. E aí a gente entra no grande viés da psicologia que é o depende, né? Então nós precisamos analisar qual é a situação, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Então nós precisamos verificar se é o caso de acolher ou se é o caso da gente deixar a criança se regular sozinha, dela se acalmar, se ela tem esse repertório, né, de se acalmar sozinha, se é algo que ainda precisa ser desenvolvido, porque também varia da idade da criança, pensando em marcos do desenvolvimento, né, e tudo isso. Sim. Na perspectiva da aba contemporânea, se a gente for pensar nas nossas crianças durante nossos atendimentos, nem nossas crianças, nem ninguém gosta de aprender num ambiente que não se sente seguro, em um ambiente que não está confortável, em um ambiente sem acolhimento, sem afeto, né? Então a gente precisa de fato parar e olhar nossas crianças, né? Nós queremos lá na frente futuros adultos empoderados que saibam, né, se comportar, se manejar, mas ainda não estamos lá, ainda temos crianças na nossa frente, né? Uhum. Sim. E pensando nisso, né, é algo que eu sempre falo assim para os pais, Morgana, que qual é o adulto que a gente quer formar, né? Porque a gente tem uma pessoinha ali como se fosse uma folha em branco. E tudo que a gente faz nessa folha em branco, né, com essa pessoinha, gente, meus cachorros, tá? Eu tenho 3 cachorros aqui em casa.
é assim. Então, assim, tudo que a gente faz com essa pessoinha vai ter um resultado lá na frente, né? Então, a gente tem que refletir qual a pessoa que a gente quer que essa criança seja no futuro. A gente quer uma criança que saiba se posicionar? A gente quer uma criança que saiba a hora de dizer não? Que saiba a hora de se calar também, né? Entre aspectos de assertividade. Ou a gente quer uma criança que só saiba baixar a cabeça e aí pra ela tá bom. Quais são os efeitos que isso vai gerar nela, né? Então é algo que a gente precisa refletir bastante quando a gente pensa na criação de uma criança. Uhum. Sim, e foi ao longo da prática profissional, é comum a gente escutar que minha criança foi orientado a ignorar completamente o choro da minha criança, tudo que ela faz de errado que eu não quero, eu ignoro. E a gente não para pensar no ponto de vista da criança. Tudo que eu faço, todas as minhas tentativas de comunicação são ignoradas. O que a criança está aprendendo? Será que a gente não está ensinando uma desesperança, a ser desesperançosa? Que o meu comportamento é ignorado, eu não sou importante, e a menos que eu faça algo muito grave para alguém, ou que eu me coloque de fato em risco, eu não vou ser acolhido. Então, a gente acaba, né, ficando numa posição assim de piorar um comportamento que muitas vezes a gente podia resolver ali mais no início, com mais acolhimento, dando mais carinho, mais afeto, mostrando que a gente tá ali, se coloca, que tá vendo aquela criança, que tá ouvindo aquela criança, né? Porque às vezes, mano, me parece que é assim, eu vou acolher esse choro, eu vou acolher esse sentimento que a criança tá, essa frustração que a criança está expondo, então automaticamente quer dizer que eu vou fazer tudo que ela quer que eu faça. Uhum. E uma coisa não está ligada à outra. Sim, exatamente. Se for dentro do razoável, eu posso fazer o que minha criança quer se for dentro do razoável. Mas, de todo modo, eu vou continuar ensinando limites, ensinando os momentos certos para coisas certas. Eu só não preciso virar as costas para ela e falar, chora aí sozinha. Né? Eu posso ser empática com a minha criança sem necessariamente fazer tudo que ela quer que eu faça. Né? Uhum. Exatamente. E essa é uma grande queixa, né, que a gente vê, que os pais trazem pra gente. Eu vou fazer tudo o que ele quer. Tá bom, mas e aí? Aí ele não vai saber o não, ele não vai saber respeitar o não quando ele recebeu um não. E na verdade não é sobre isso, é sobre ser ouvido, sobre se sentir amado, sobre se sentir acolhido, né? Se a gente parar pra pensar na nossa vida, quantas vezes a gente já não tentou expressar de alguma maneira aquilo que a gente queria e, enfim, pensando na nossa própria criação e os nossos pais às vezes, não, você é irrelevante, sabe? Num sentido assim de que é irrelevante aquilo que você está dizendo. Então, para as crianças, isso impacta muito. Muitas vezes as crianças chegam para mim e falam, tia, eu só queria brincar com meu pai, por exemplo. Mas meu pai tá trabalhando, sabe? Coisas assim. Então, assim, a gente trabalha essa comunicação com a criança. E aí, o que muitas vezes acontece é a criança precisa chorar para ter a devida atenção, né? Então, assim, às vezes, quando a gente para analisar, por isso que beira aquela questão, né, da psicologia do depende. Quando a gente para analisar situação por situação, às vezes, se der uma atenção antes, aquele choro nem vai acontecer, né? Às vezes a criança, ela tá querendo um tempo com você, pai, com você, mãe, e se a gente for olhar a situação, se tiver, hoje a gente vai ter o dia do cinema, hoje a gente vai ter o dia do sorvete. Pra criança, aquilo vai ser super especial. Ela vai ficar, nossa, hoje eu vou sair com meu pai, hoje eu vou sair com a minha mãe. E aquele choro talvez nem ocorra. E caso ocorra em algum momento, existem algumas formas mais gentis da gente lidar com ele, né?
E, claro, vai depender de caso a caso, mas essa questão de ser ouvido é muito importante, independente da idade, independente do tamanho, independente. Acho que todo. Acho não, tenho certeza que todo mundo gosta de ser ouvido e também de falar, né? Então, assim, a gente tem que ensinar que precisa falar, mas também precisa saber ouvir. E a gente ensina através do exemplo, através do modelo. Então, se eu quero que meu filho seja uma pessoa que saiba ouvir o outro, eu primeiro tenho que dar o exemplo para ele e ouvi-lo também. Acho que é uma premissa bem importante, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Na correria do dia a dia, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho meu trabalho, eu tenho outras coisas e acaba passando batido, sabe? E é algo que vai fazer muita diferença no futuro. Incrível, Manu. E se a gente parar, para ainda dando sequência nessa teoria do depende, de fato a gente tem que entender, mostrar para a criança que a gente está observando ela, prestando atenção nela e que a gente sabe o porquê ela está chorando, né? A gente sabendo desse porquê, a gente também consegue ajustar algumas coisas no dia a dia. Talvez a gente precise antecipar mais para a nossa criança que a gente vai sair, que a gente vai encontrar uma máquina de bichinho de pelúcia, mas que a gente não vai poder pegar um bichinho de pelúcia, né? Porque hoje não é o dia de gastar dinheiro na máquina de bichinho de pelúcia, né? Sim. Então, trabalhar a antecipação. Se a gente está pensando, por exemplo, num atendimento de TO, mais embasado na teoria da integração sensorial de Ayres. Eu também não vou querer a minha criança chorando em sessão. Por quê? Porque eu preciso dela ativamente para aprender, ativamente para participar das atividades. Né? Ela mesma precisa se desafiar, né? E esse desafio que eu vou possibilitar a ela tem que ser na medida certa. Eu tenho que ela não pode ser fácil demais para não desmotivar e para ela não perder uma oportunidade de aprendizado. Mas se eu forçar a mão também, vai ser demais, vai ser muito mais frustrante que o necessário. E eu falo assim, a gente não precisa simular frustração para a criança. A vida diariamente dá oportunidades de frustração para a criança aprender. A gente não precisa criar mais. Se a gente trabalhar certinho nas que já tem, que é ir no mercado e não poder comprar todos os chocolates, não poder ficar todas as horas, até tarde da noite, brincando com os amiguinhos na rua, né? Colocar a roupa que quer para ir para a escola, comer só o que quer na hora do almoço, né? São várias oportunidades que a gente tem da criança ser frustrada e, assim, num ambiente muito mais natural, de uma forma muito mais natural. E a gente entendendo que não precisa ser tão a ferro e fogo a criação das nossas crianças, o não e o ignorar o choro, a gente tem aí material para trabalhar para adultos com bastante recurso emocional de autogestão, de autocuidado, né? A gente precisa realmente ter cuidado também com isso. Porque aí a gente fala que a gente quer as crianças, é isso que você falou, do modelo, né? As crianças têm que ser muito bem controladas emocionalmente, têm que ser comportadas, têm que ser mini adultos maravilhosos. Mas os adultos mesmo são impacientes, são irritados, se as coisas não saem do jeito que quer, ficam envaretadíssimos. Ai, dormi mal uma noite, meu Deus, coitado, cuidado com quem passa na frente dessa pessoa, né? E as crianças? E as crianças, ó, só levando, porque é criança. Exatamente. Né? Os adultos, a gente, ai, coitada, ela tá triste. A criança tá chorando. Ah, essa aí é mal criada, essa aí a mãe não dá limite. Não é fácil ser criança no nosso mundo. Ai, ai. Sim. Calma que eu tô rindo. Do envaretadíssimo. Essa é uma palavra nova. Gente, pra quem não sabe, a Morgana, cada dia ela traz uma palavra nova pro nosso vocabulário. Ai, mas enfim. A gente vê hoje em dia reflexo de uma criação, né? Que tinha antes de não poder se expressar, de só baixar a cabeça. Então, assim, a gente vê hoje em dia adultos com muita ansiedade, depressão, né? E isso é reflexo, assim, não a causa, né?
Não, porque nunca é uma coisa só, mas Uhum. reflexo daquilo que já viveu durante toda a história de vida. Então, quando a gente para pensar, a gente falam muito a geração mimimi, né? A gente tá na geração mimimi, porque não pode isso, não pode aquilo. Não, é porque a gente estuda isso. Nós temos estudos científicos com dados, né, que já provam várias coisas pra gente. E os efeitos emocionais que tem essa questão de ser ignorado são muito grandes. Questão de trauma, questão de ansiedade, de desamparo, de me sentir abandonado, de me sentir desamparado, né? Então, assim, é algo que a pessoa acaba enraizando aquilo, né? E aí a gente tem que pensar, né? Voltando naquela questão, qual é o adulto que a gente quer formar? Porque, querendo ou não, nós somos responsáveis por isso. Então, essa questão de deixar a criança sozinha para chorar acaba fortalecendo crenças de medo, de desamparo, né, de eu não sou amada, e acaba levando a outras questões que até então pode ser que não existiam. Então, por isso que a gente tem que analisar cada caso a caso, né? Fala muito também, assim, talvez até saia um pouquinho do tema, mas é que eu já cheguei nesse, nessa parte, que é a questão Vai, de, mano. vou falar, eu apanhei, mas eu sobrevivi, Hum, né? Por exemplo, uhum. tudo bem, você sobreviveu, tá certo. Mas será que a vida é sobreviver ou é sobreviver, né? Será que a gente quer viver ou a gente quer sobreviver? Então, assim, é algo que a gente precisa pensar. O apanhei e não morri é um exemplo. Apanhei e não morri. Eu chorei, mas hoje eu sou um adulto exemplar. Ok, mas e o seu emocional? Como que ele tá? Né? Uhum. Eu penso muito assim, o que eu quero passar para eu como psicóloga, né? O que eu quero passar nos meus atendimentos para as crianças que entram na minha sala, para os pais e para as famílias que vêm conversar comigo. É algo que eu penso muito. E eu costumo ir muito por essa via do acolhimento, porque eu vejo que hoje nós temos pessoas adultas que têm uma falta de acolhimento mesmo, sabe? Porque cresceu não vivenciando isso muitas vezes. E aí muitas vezes não sabe como ofertar também para os filhos. Então, a gente está o tempo todo em aprendizagem, a gente está o tempo todo, né, aprendendo uns com os outros. E é muito importante quando a gente escolhe, porque é uma escolha, né, estudar sobre isso, aprender novas coisas, mudar os nossos comportamentos. Então, é uma escolha a partir de hoje eu olhar para o meu filho e ver, cara, não, ele merece um carinho, ele merece um abraço, Uhum. sabe? E eu sei que às vezes é uma escolha que não é muito fácil de ser feita, né? Porque a gente vem com os exemplos que nós tivemos na nossa história de vida, né? Então, a partir de agora, qual é a pessoa que eu quero ser para os meus filhos? Isso também é importante de ser pensado. Lindo, Manu. E tem um pessoal que está chegando agora, né? E é muito importante só retomar o ponto de que acolher uma criança que está chorando, que está triste, que está desanimada, que está frustrada, não quer dizer que a gente vai educá-la de forma permissiva, Uhum. que a gente vai simplesmente ceder a todos os desejos. O que é razoável, a gente pode fazer. O que não é razoável, nós vamos com empatia, de uma forma compassiva, sustentar o não e acolher a frustração dela, que provavelmente virá em forma líquida, em lágrimas, né? Esse cuidado a gente sempre tem que ter. Sim, exatamente. E também pensando em o que leva as crianças a chorar, né? Se a gente pensar. Às vezes a criança chora porque tá cansada. Às vezes ela chora porque tá com fome, não sabe verbalizar isso. Às vezes ela chora porque foi frustrada, porque recebeu um não. Então, assim, tem N causas, né, que levam uma criança a chorar. Então, a gente tem que analisar
E aí isso entra na questão da permissividade. Vou ceder ou não vou ceder, né? Qual maneira que eu vou lidar com isso, né, Morgana? Sim, a gente tem que entender, conhecer essa criança, seja o nosso filho ou seja o nosso paciente, né? Para isso não tem distinção, né? A gente tem que conhecer, tem que perceber as demandas que essa criança está nos trazendo. E quando a gente pensa em fome, privação de sono, né? Criança não rende assim, gente. Criança tem que ter suas 10 horas de sono, pelo menos, para ter aí um efeito protetor, seja cardiovascular, seja neurológico. E ela tem que estar alimentada. Adulto alimentado já dá BO no trabalho. Você imagina uma criança que vai ter dificuldade naturalmente em lidar com essa emoção, com essa sensação desconfortável, que ela não tem um sistema neurológico, não tem o cérebro completamente formado ainda para lidar com o filtro, né? Tipo, as pessoas não têm culpa que eu não comi direito hoje de manhã, né? A criança, gente, não tem disso. Sim, né? exatamente. E aí a gente pensa muito na percepção da criança sobre o mundo, né? Que o mundo é ali, é tudo em volta dela, muito egocentrada. E aí a família dela, o tio que ela gosta tanto de brincar, não tá dando essa atenção, tá ignorando. Puxa vida, quer dizer que eu não sou tão importante assim. Olha só, eu tô sendo incomodada, tem uma coisa estranha em mim que eu não tô sabendo me expressar. Né? Não são mini adultos nossos pequenos. Sim, exatamente. A Michelle falou questões gastrointestinais também, né? São questões que vão incomodar. E a Lara falou, viu uma fala e concordo muito, que diz sobre não temos culpas dos nossos traumas, mas somos responsáveis por não buscarmos ajuda para nos curarmos deles. Precisamos nos cuidar para cuidar dos outros também. Exatamente, é bem sobre isso mesmo, né? Que a gente tá falando. Não fala mais em culpa, né? Realmente, a culpa não é nossa dos traumas que a gente vivenciou, mas a gente, de fato, é responsável por perceber isso enquanto adultos, né, responsáveis, e ir atrás de procurar ajuda para que a gente não continue postergando, né? Várias gerações com as mesmas dificuldades, com os mesmos traumas, com as mesmas violências veladas. Ai, exatamente. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Quer fazer alguma pergunta pra gente discutir melhor? Eu tenho. Hum, Eu tenho. diga. Perguntaram aqui. Como diferenciar um choro por comportamento de atenção de uma crise? Como diferenciar a birra da crise? Certo. Vamos responder então juntas. O choro Olha, pela birra e o choro pela crise. isso, né? Normalmente a gente entende que quando a criança entrou assim no momento de crise e tal, tem alguns autores que já falam que não se discrimina mais, tá? Mas a gente pode entender também da seguinte forma, que quando uma criança entrou de fato em crise, ela entrou em crise porque eu não cedi o pirulito. Se ela entrar em crise, de fato, nem o pirulito vai fazer ela se acalmar. Nem o ceder o pirulito vai fazer ela se acalmar, né? Aí a gente vai ter que esperar um momento passar, o choro passar, se for necessário, fazer uma proteção dela para que ela não tenha comportamentos autolesivos ou heteroagressivos, né? Ter esse cuidado e esperar de fato, né? Talvez precise diminuir questão de som, barulhos, né? Diminuir luminosidade, pode ser necessário para ajudá-la a se acalmar. A birra que falam é no sentido assim, ela tá, nossa senhora, plantando bananeira. Mas eu falei, tá bom, tá aqui o pirulito. Na mesma hora ela levanta, para, calma, como se nada tivesse acontecido, né? Normalmente eles faz essa distinção entre a birra e a crise, apesar de alguns autores não distinguirem mais uma da outra, né? O importante é a gente tentar entender que a gente vai trabalhando com a antecipação, né? Então nós vamos gradativamente, dia a dia,
ensinando nossas crianças outros repertórios de autocontrole, outras estratégias de autorregulação, né? Ensinando a tolerância e a comunicação, né? Para que em cada negativa a gente não corra o risco da criança se desencadear esse comportamento, que ela possa se ferir, que possa, né? Ser incômodo, é cansativo para a criança também, não é bacana, né? Sim, exatamente. E essa questão também de birra e crise, é importante a gente pensar no antecedente, né? O que antecedeu aquilo para a gente conseguir observar bem. É algo que eu foco muito, no que aconteceu antes, para a gente poder entender se está sendo uma birra ou se está sendo uma crise. Porque quando é uma birra, o manejo ele vai ser diferente, né? A gente tem outras maneiras de lidar com aquela situação. Quando é uma crise, já entra naquilo que a Morgana falou, de prevenir que essa criança se agrida ou agrida outras pessoas, né? Que ela se machuque. Enfim. A Casey fez uma pergunta. Minha neném chora e perde o fôlego fácil. É uma forma de chamar a atenção ou eu devo me preocupar? Ela tem 1 ano e 3 meses. Casey, você consegue verificar se tem alguma situação específica que ela faz isso? Ou se tem alguma situação específica que isso acontece? Manu, enquanto a Casey não responde, vou fazer a próxima pergunta. Beleza, Podemos? podemos. Então, assim, Ela é respondeu. possível. Peraí. Opa! Se ela cair. Ela Ah, respondeu. Se ela cair. Tá. Se ela cai, beleza. Você já reparou se quando ela cai, e você olha pra ela chora? Ou se quando ela cai, se ela percebe que ninguém tá prestando atenção, ela levanta e segue a vida? um clássico da criança pequena. Aham. Como ela tem 1 ano e 3 meses, Casey, é muito comum isso acontecer, sabe? Da criança cair e Olhar para o adulto, ficar, né? olhar para o adulto, esperar uma resposta visual para chorar, porque daí, eu chorei, eu vou ganhar um colo. Porque é uma criança que ainda não sabe falar assim, frases longas, não sabe verbalizar muito bem o que ela quer, entende? Pode falar. Manu, a gente pode interpretar também que a criança procura na expressão do adulto se é um meu Deus e meu Aham, Deus, né? Ou se sim, não, tá tudo bem lá, então tá tudo bem aqui também. sim. Então, assim, exatamente. Então, quando a criança cai, existem maneiras, né, da gente reagir a isso, né? Igual a Morgana falou. Nossa, meu Deus, você caiu. O que a gente vai estar passando para a criança? Meu Deus, uma coisa grave, né? Eu tô, desesperei. Não, levanta, vamos, levanta, bora, dá a mãozinha aqui. Caiu, pulou. Uhum, Pronto. Dá uma risada, entendeu? Então, assim, completamente diferente a maneira de abordar essa criança, né? E não é que necessariamente é para chamar atenção. Eu não diria que seja necessariamente para chamar atenção, mas talvez pela maneira como ela interpreta, né, o seu facial também. uhum. Se não foi nada sério, não chegou a machucar, né? Foi só o sustinho mesmo. Nossa expressão facial entrega muito para as Sim. crianças. Eu lembro que quando a Aurora, minha primeira filhota, tava sentando, engateando por aí, ela começou a ficar mais sentadinha, começou a dar os primeiros passinhos, querer ficar em pé, às vezes ela caía. Na mesma hora, vamos levantar, ê. Uhum. Ela escutou tanto isso que ela não chorava quando ela caía, ela já caía batendo palminha pra ela mesma. E aí ela só levantava, sacudia a poeirinha dela e ia dando os Uhum. passinhos dela de novo. Muito bom. Isso aí. Beleza, Casey? Ó, a próxima pergunta. É possível estragar a criança ao acolher demais? Uma pergunta polêmica. Achei também. Polêmica. Então, aí a gente tem que pensar o que é isso estragar a criança, né?
Porque às vezes esse estragar a criança seria o quê? Seria deixar a criança mimada, digamos assim, né? Então, o ideal é que a gente consiga acolher nos momentos corretos. Vamos colocar aqui um entre aspas, né? Então, assim, nos momentos em que a gente consegue verificar que essa criança precisa de fato de um acolhimento. Por exemplo, vamos usar o exemplo da Casey. A criança caiu e na hora já correu lá, pegou ela no colo, mas a criança nem tinha machucado, ela tropeçou e caiu, né? Então, o que eu tô fazendo? Pode ser que eu esteja mimando, né? Mas agora a criança caiu e nossa, ela bateu a cabeça, ela se ralou, nossa, tá sangrando, não merece um acolhimento, né? Uhum. Então, são coisas que a gente precisa analisar. Manu, eu vou ser um pouquinho mais polêmica nessa pergunta e eu vou dizer que eu acho que eu tenho para mim que o acolhimento não estraga. Ponto. O que vai estragar é eu não ensinar nada nos outros momentos. Ou eu puxar aquela Polêmico. permissividade. Ah, chorou, eu vou fazer o que quer. Não. Às vezes as crianças no consultório querendo entrar dentro da cozinha, enfiando a cabeça para dentro do armário da cozinha, a gente não deixa, porque naturalmente a criança vai estar lá, vai ficar presa no armário, né? Uma cozinha pequenininha, mini cozinha, maior bonitinha. Ah, vou chorar. A tia entende que dentro ali deve ser muito legal desse fogãozinho, né? Mas a tia não pode deixar você entrar. Você vai ficar preso, meu amor. Não deixei. Entendi que ela tá triste. Porque também é um momento da gente oportunizar, servir de espelho para a criança, no sentido de sinalizar qual é a emoção que ela está sentindo. Né? O que está acontecendo ali naquele corpinho dela que ela não está sabendo, não tem recursos ainda para explicar para a gente, né? A tia não pode deixar você entalar ali, meu amor. Eu sei que deve ser muito divertido olhar de lá para cá, mas dessa vez não dá. E ela vai e ela vai se frustrar. E nesse momento, se eu simplesmente virar as costas e ir embora, eu não ensinei nada para ela. Entende? Se eu começar a gritar com ela, falar, ó, você não pode chorar, viu? Não vai te levar a nada na vida. O que eu tô ensinando? Eu penso muito por isso, sabe? Se fosse com a gente chateada, a gente baleado lá, um dia triste, enfim, polemizei. Sim. Polemizou e também deu uma resposta bem assertiva, né? Para fazer uma reflexão, para a gente pensar que é para isso que a gente está aqui hoje, para refletir nessa questão, né? Achei muito bonito. Tem mais? Tem. Como que a gente pode identificar o momento certo de intervir quando a criança está chorando? Uhum. Certo. Eu penso que o momento certo, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. A idade, o que levou essa criança a chorar. Ah, o joinha. A idade, o que levou essa criança a chorar. E o histórico dela também, sabe? Se é uma criança que chora muito, quais são os momentos que ela chora. Então a gente precisa refletir nesses pontos para ver qual é o momento certo da gente intervir, sabe? Então, assim, se é uma criança que tá muito fragilizada, né, que costuma chorar, por exemplo, quando alguém fala, muda o tom de voz com ela, ela já chora, né? Então, como será que a gente tem que intervir? Será que essa criança precisa de um acolhimento? Precisa, ei, o que está acontecendo? Senta aqui, vamos conversar. O que você entendeu? Isso acontece muito com crianças nível 1 de suporte, né? TEA nível 1 de suporte, que às vezes, pela falta de filtro social, às vezes acaba interpretando as coisas de uma maneira diferente. Então a gente precisa sentar com essa criança e explicar, olha, o que você está sentindo?
pode conversar comigo, eu tô aqui para te ouvir. E aí, nesse momento, a gente começa a entender essa criança e mostrar para ela também quais maneiras ela pode lidar com essa situação. Porque às vezes ela não tem isso no repertório dela, ela não sabe como reagir àquilo que ela tá sentindo, né? Como expressar também. Então, vai variar muito caso a caso. Uhum. Se a gente ainda pensa nas nossas crianças, né, que estão, em sua maioria, dentro do espectro do autismo, elas têm dificuldades interoceptivas, elas não conseguem perceber o que acontece dentro do corpinho, né? Uhum. Então fica difícil mesmo de entender. A gente precisa dar esse apoio, né, Manu? Exatamente. Uhum. E é sempre bom, gente. Não é porque a criança não sabe se identificar, não consegue identificar, que vai ser sempre assim, né? A gente vai ajudando, a criança vai crescendo, vai ampliando seu repertório, se autoconhecendo, mas não é só a criança que precisa desse apoio, né? Eu sou muito pró. Galera, precisa de ajuda? Psicoterapia é lindo, né? Tem psicólogo para todo mundo, tenho certeza, né? É sempre muito bom isso, né? Ter esse cuidado, a gente. É o que a. Não lembro quem acabou de comentar aí, né? A gente não tem culpa dos traumas que vivenciamos, Foi a mas somos Lara. responsáveis por não. Por deixar ele assim, né? Tomar a ciência deles e não fazer nada. Falar, eu sou assim. Gente, saber nossas dificuldades não é licença poética para fazer o que quer na vida dos outros, não. O que a Sandra falou? Uma criança não verbal que só entra para o ambiente terapêutico com a mamadeira e se frustra quando ouve o não. O que fazer para começar a tirar esse comportamento? 5 anos. Ah, Como que é o nome da moça? Sandra. 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 Sandra, eu gosto muito de estudar sobre a aba na contemporaneidade e sobre a avaliação funcional prática e o tratamento baseado em habilidades. Nessa perspectiva, a terapia mesmo começa quando a criança está num ambiente de HRE, que no inglês que vem para o português, feliz, relaxado e engajado. Então, se ele precisa da mamadeira para entrar no setting terapêutico, nesse momento ele vai entrar com a mamadeira no setting terapêutico. Tudo que eu conseguir montar num espaço para que ele fique feliz, relaxado e engajado, eu vou trazer para esse espaço terapêutico. Porque é a partir daí que eu vou ensinar habilidades de comunicação funcional simples, que não precisa ser com a fala, que eu vou ensinar sobre tolerância, cooperação, entregar reforçadores, que no caso seria uma madeira, né? E ele fazer a transição de um espaço de muita brincadeira, de muita diversão, para um espaço em que claramente ele vai ser preparado para aprender alguma habilidade, seja ela qual for, né? Então, nessa perspectiva que você está me trazendo, me parece ser uma abordagem muito bacana, né? Porque não vai ser um pé no peito da criança. Não, nenhuma criança tem obrigação de aprender nada sobre coerção. Nenhum terapeuta tem que ensinar nada para uma criança num ambiente assim, né? A criança tá lá chorando, tá sofrendo, tá se escabelando e ai, fala dá. Meu Deus, não é um contexto ali propício ao aprendizado, né? A gente só vai criar mais um trauma na nossa criança, de fato, né? Então, pensar nisso. Primeiro, estar num ambiente mais tranquilo, no setting terapêutico, onde ele está feliz, onde ele está empoderado, onde ele sabe que ele é visto, que ele é respeitado, que ele é escutado, né? Porque nossas crianças ainda têm, assim, um histórico de entrar na sala e perder os reforçadores, ou só ter acesso ao que quer quando alguém acha que ela tem que ter acesso àquilo, e não fica muito claro para a criança a parte do eu sou respeitada, eu sou vista, eu sou ouvida também. Espero ter ajudado um pouquinho. E só um comentário sobre a questão do não é que não que uma criança não deva ouvir o não, né? Mas às vezes quando a gente muda a nossa linguagem com a criança, já vai mudar a terapia. Então, assim, às vezes falar
Por exemplo, tenho 2 canetas aqui, mas a criança ela não pode pegar. Ao invés de eu falar não, eu ofereço para ela outra coisa. Eu ofereço, que tal esse? Sabe? Que é uma maneira de eu driblar esse não também no início, né? Então, mudar a nossa linguagem é muito importante para que a gente. Foi algo que eu demorei, assim, sabe? É com prática mesmo, porque tá muito internalizado na gente dizer não. A gente diz não o tempo todo. Então, quando a gente precisa mudar, acaba causando um desconforto, né? Então, é com treino, com prática mesmo, para ver outras maneiras de reforçar, né? Ao invés de dizer não o tempo todo e dizer, oferecer outra coisa. Ah, que tal brincar com esse? Sabe? Outras coisas que não necessariamente precisa dizer a palavra não. Enfim. Tá. Michele respondeu, Gabriel. Rosilene, meu filho tem 2 anos e 11 meses, não gosta de tirar a roupa para tomar banho. E é uma luta para entrar no banho. Criança causando na hora do banho, né? Um clássico também. Uhum. É interessante a gente pensar assim, né? Por que de fato ele não gosta de tirar a roupa para entrar no banho? Se fosse para entrar de roupa, ele entraria? Ou o problema é parar a brincadeira que ele está fazendo, parar o desenho que ele está assistindo, parar o que ele está fazendo de legal para ter que ir ao banho, né? Você nota que tem uma nuance ali, né? Não, a criança quer entrar de roupa no banho. Tá, então a gente vai pensar em uma abordagem. Não, ele de fato é isso, ele não quer ir para o banho, né? É importante a gente ter bem essas informações para pensar uma abordagem mais direcionada. Sim. Teria uma dica de atividade que ajuda a criança a melhorar a ira com a irmã quando é contrariado, até mesmo na brincadeira? Que ajuda a criança a melhorar a ira com a irmã quando é contrariado, até mesmo na brincadeira. Então, Patrícia, nessa questão a gente precisaria entender qual está sendo o contexto, né? Que ele está brigando com a irmã. Mas inicialmente seria legal que eles fizessem atividades em conjunto, mediado, se você for a mãe, né? Mediado por você, então, por um dos responsáveis. Atividades com troca de turno, em que assim, uma vez você, outra vez ela, uma vez de cada, sabe? E aos poucos habituando a ter essa relação. E também que essa criança realizasse psicoterapia, porque ia ser importante para entender o que está causando essa emoção. Será que ele não está sabendo lidar com essa emoção, não está sabendo gerir essa emoção, né? E aí a psicoterapeuta conseguiria te informar com mais precisão qual atividade seria legal para fazer. Mas de imediato, colocar as crianças para brincarem juntas com intermediação, fazendo jogos de troca de turno, jogos colaborativos também são legais, né? Em que os dois precisem trabalhar juntos para poder atingir algum objetivo. São bem legais de serem feitos também, tá? A Roselene trouxe um pouquinho mais de informação, né? Que ele fala que não banho e chora muito, né? Que às vezes ela entra com ele de roupa mesmo para tomar banho. Roselene, eu acredito que a gente possa perceber, vale a reflexão do será que a gente está interrompendo alguma atividade que ele não gostaria de interromper, né? E aí o banho, a atividade de banho está sendo visto como uma punição, como alguma coisa assim completamente aversiva, porque me tirou de uma coisa muito legal. Outras questões que a gente pode abordar são alguns aspectos sensoriais. Será que a gente conseguiria, talvez, pensar numa adaptação desse banho? Será que o barulho do chuveiro incomoda? Será que a água caindo do chuveiro que incomoda? Será que se a gente trocasse para alguma bacia, uma banheira, ele é pequenininho, né? Não seria uma forma da gente progressivamente, né, tornar essa atividade mais lúdica, com brinquedos, com livrinhos que ele possa
manipular, se for do interesse dele. Brinquedos que ele gosta, né? Que ele possa levar a esse banho. E aí a gente tornar essa atividade também mais interessante, né? Muitas famílias questionam, porque para ir tomar banho ou para se arrumar para a escola, eu tenho que entrar no mundo da brincadeira dele. Crianças, normalmente, a gente precisa dar essa fantasiada, entrar no lúdico. Vamos colocar o uniforme da super-heroína, que ela vai para a escola, aprender um monte de coisa legal. Vamos aqui lavar os carrinhos. Nossa senhora, os carrinhos hoje correram o dia inteiro. Estão com CC esses carrinhos aqui na roda. Olha que chulé na roda. Que roda pedida. Vamos levar lavar? Vamos levar lá no posto para lavar? Então, as crianças, os nossos pequenos precisam dessa ludicidade no dia a dia. Pô, Morgana, mas que saco, trabalhei o dia inteiro, vou ter que ficar pirando na batata aqui com a criança? No final do dia é isso que mamãe e pai faz. A gente rala mesmo. Né? Não tem milagre para isso não, galera, sinto muito. É isso aí, é entrar na pira da criança, é no lúdico, é na brincadeira, depois passa. Depois vai passar. Parece que não, mas vai. Sim. A Grazi perguntou como agir com uma criança que não assume seus erros. Grazi, então, o primeiro passo é trabalhar a confiança, né, entre a criança e os cuidadores. Se a criança ela não está assumindo os erros dela, provavelmente tem alguma aversão aí, né? Provavelmente ela está com medo de que alguma coisa aconteça. Então, é importante fortalecer esse vínculo. E como que a gente fortalece esse vínculo? Fazendo com que pode ser de uma maneira um pouco mais menos estruturada, uma maneira um pouco mais lúdica, né? Talvez contando alguma coisa de quando você era criança para ele, alguma coisa que você aprontou, para que ele veja que você também é humana, sabe? Para ele ver que você também já errou, mas que você está buscando acertar. E com isso ele vai começar a entender um pouco mais que a mãe, ela também é uma pessoa como qualquer outra, né? E que tem seus erros, seus defeitos e tudo mais. E além disso, trabalhar essa confiança da criança contigo seria você também estimular ela a contar mais sobre o dia a dia dela, perguntar como foi e quando falar a verdade, você fortalecer isso nele. Falar, nossa, obrigada por você ter me contado. Por mais, contou o mais absurdo do mundo, assim, pra você. Mas você vai falar, gostei de saber. Obrigada por você ter me falado a verdade, tá bom? Porque se de imediato ele conta uma coisa que ele fez de errado e ele é repreendido logo de cara, o que ele vai pensar? Vou esconder. Porque se eu esconder, pelo menos, quando descobrir, pode ser que não descubra. E se descobrir, eu já ia levar esporro do mesmo jeito. Entendeu? E se eu escondo, eu vou estar tendo uma possibilidade de me safar, entendeu? Então, assim, tem que trabalhar essa confiança para a criança assumir os próprios erros dela. Para ela saber que tá tudo bem errar e que se você errar, você vai ter uma consequência, mas que às vezes é melhor você lidar com essa consequência logo de cara do que você viver, né, escondendo, escondendo, escondendo e mentindo, enfim. Mas não, deixa eu causar aqui. Causa. Não periga da criança, do adolescente, enfim, tá preocupada em ser sempre perfeita, em sempre querer agradar? No caso de esconder de não assumir os próprios erros? Não, às vezes não só o medo de uma versão de uma possível hipotética bronca, mas de não ser perfeito, não querer desapontar. Também, também. Aham. E aí precisa trabalhar a confiança daí, né? Também a autoconfiança em si Uhum. daí, no caso de perfeccionismo, e também a confiança nas pessoas que estão em volta, né, para conseguir falar aquilo que tanto guarda para si mesmo. Também tem essa outra relação. Muito bem. É...
Teria uma atividade para ajudar a diminuir as crises e a criança a entender mais o que falamos? Eu não pensaria em uma atividade para redução de crise. Eu pensaria em uma estrutura de condução do caso, né? Conforme eu te falei anteriormente, né? A gente precisa entender muito o que gera essas crises, esses choros, esses comportamentos, né? Talvez não tão apropriados, né? De modo geral. Calma, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, lembrei. É muito comum que um comportamento disruptivo, um comportamento interferente, a nomenclatura atual, né? O comportamento interferente, ele não tem apenas um reforçador, apenas uma função. Normalmente, a gente entende que existem várias funções, é um pedido específico, então não é só um pirulito, é um pirulito de tal marca, de tal sabor, associado com o carinho da minha mãe ao me entregar, né? Então aí eu tenho um tangível e eu tenho uma atenção da mãe. Então não é só a mãe estar por perto, não é essa atenção que eu quero. Eu quero a atenção da minha mãe fazendo contato visual e sorrindo enquanto eu brinco. Então é esse tipo de especificidade que a gente tem que ter para a gente ter, de fato, o controle sobre os comportamentos interferentes, né? Para eu conseguir, como se fosse, ligá-lo e desligá-lo, né? Esse conhecimento que a gente tem que ter. E tendo esse conhecimento, a gente gradativamente ensinando sobre comunicação funcional, tolerância, cooperação, transição para uma área de aprendizagem, perdão. Isso aí. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas. Perdi. Como fazer quando a criança faz birra no mercado ou na loja? Essa aqui é ótima para qualquer um. Essa é clássica. Uhum. Uhum. Enfim, quando uma criança faz birra, né, em algum local público, existem algumas maneiras da gente reagir. Se a criança tá dando essa birra por conta de algum item que ela quer e que naquele momento ela não, os pais, né, não vão levar, até porque a gente leva a criança no mercado, às vezes ela quer o mercado inteiro, né? Então não dá. Então, né? Então, uma maneira da gente acolher esse sentimento é, olha, hoje nós não vamos levar, a gente veio aqui para comprar carne. Então hoje nós não vamos levar. Eu entendo que é muito chato, né? Eu também queria poder levar outra coisa, mas hoje a gente veio aqui para comprar carne, tá? Então, outro dia a gente pode comprar, a gente pode, enfim. Mas a ideia é que você acolha essa criança falando, ó, eu entendo que é muito chato, mas hoje não, tá? E também eu falei aqui uma coisa, né? Outro dia a gente pode comprar, mas tem que analisar, porque às vezes se você falar essa frase para a criança, ela pode automaticamente ligar com a próxima vez que ela vai ao mercado. E se na próxima vez não tiver, ela vai dar uma birra maior ainda, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado até mesmo. Tá vendo como é difícil mudar a nossa linguagem? Às vezes, até a gente mesmo, nós terapeutas, às vezes a gente ainda tá em construção com relação à linguagem, né? A Que mais? antecipação também pode ser uma boa Isso, estratégia para a gente começar a evitar, né? isso, eu tava lembrando aqui. A antecipação, antecipar para essa criança antes de chegar no local, né? Olha, a gente vai lá para comprar carne, tá? Então, assim, a gente chega lá, ó, a gente veio comprar carne, papai avisou. Então, eu entendo que você tá triste, mas hoje a gente não vai levar, tá bom? Então, assim, é uma maneira que você vai acolher e ao mesmo tempo você não vai ceder. Provavelmente nas primeiras vezes vai chorar, vai se jogar no chão, né? Daquele jeito. Mas conforme for tendo uma consistência, as birras tendem a diminuir. Agora, se você na primeira vez não leva, na segunda você leva depois
do chorinho, aí ela tende a voltar a dar mais birra, né? Então a gente precisa analisar nesse sentido. A Ana Maria falou que o combinado funciona muito. Sim, a gente tem algumas combinar, fazer antecipação. E assim, uma coisa que tá acabando o nosso tempo, mas pegar no coração, né? A birra da criança no mercado, o que é pior? É por causa da birra ou é por causa da pressão social que as pessoas exercem no, ai meu Deus, essa criança, essa mãe não tem limite. Gente, o social tem horas que não ajuda, só atrapalha mesmo, né? Então foca ali na sua criança, alinha seus chakras e é isso. Ignora o resto, né? Tenha compaixão com essa criança, tenha compaixão consigo mesma, né? Daquela situação. E na próxima a gente vai tentando trabalhar com consistência, como a Manu falou, né? Avisando, antecipando. E assim, uma hora isso vai ter que vir, tá? Não prometa nada que você vai comprar e não compra. Isso é vacilo, né? A turma de na volta a gente compra. Ó o trauma da nossa geração aí, né? Então não vamos mais reproduzir esse trauma. Se vai comprar, avisa quando. Ó, Cristiane, bem isso mesmo. Agora, quando eu vou no mercado, eu converso antes. Tipo, você pode escolher só um doce e tá dando certo. É isso mesmo. Bem, E aí já trabalha outras habilidades, né? uhum, A escolha, o que, que ela vai priorizar, né? uhum, Ah, incrível. isso aí. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Michele. Obrigada, Thaís. Pessoal que acompanhou. Esperamos que vocês tenham gostado. Hoje era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Estamos no Instituto Nuvem. Eu e a Morgana ficamos na unidade de primavera. Então, se precisarem, podem dar uma passadinha lá, tá bom? É isso. Obrigada, pessoal. Ah, não, pera, Ah, calma. Tem diga. algo. Ó, tem que avisar que a gente vai ter live semana que vem. Uhum. O tema não está decidido, vai entrar em votação, né? Então, galera, acompanha os stories do Nuvem, que daqui a pouco tem enquete para vocês. Ai, garota propaganda. Ai, Obrigada, obrigada. pessoal. Muito obrigada a todos que participaram, que interagiram conosco. E é isso. Até Muito mais. obrigada. Beijos. Tchau, tchau.